Pronto. Tem uma coisa que eu acho muito significativa assim, do edifício São Pedro, assim, nesse universo da nossa discussão, né? É que dentro pelo menos no meu circuito, assim, nas minhas redes de relações, né? No que diz respeito à academia e à arte, tem muita gente interessada tanto em debater o destino dessa construção que está ali, né? Como também em documentar, né? Existem os documentadores e documentaristas formais, né, que fazem isso a partir da organização de arquivos e tal, mas eu tenho visto muitas pessoas, principalmente as que são ligadas à prática fotográfica, né, na qual eu me insiro e tal, que estão gerando pequenos arquivos, assim, pequenos acervos, né, com, enfim, com rastros, com documentos abandonados ali, né, ou esquecidos, e de alguma maneira eu acho que esse encontro também ele busca aproximar essas vontades, né, de pensar, de lembrar e de discutir aí passado e futuro a partir dos nossos pequenos vestígios, né? Algumas das pessoas aqui presentes, eu acredito que já estiveram lá formal ou informalmente, né? E tem produzido certos acervos, né? Como a Marília, como o Ícaro que está aqui, né? Tinha um outro colega que estava aqui na sala que eu estou pelejando para achar ele aqui na lista e não estou achando, que também está documentando. Quem é o Leonardo Zíngano? O Leonardo, exato. Caiu, Ele caiu entrou alguma e coisa. caiu aqui. Eu Oi, estava quase. Lara, boa noite, meu amor. Oi, Lara, boa noite, querida. Tudo bem? É, Pois é, o Leonardo também ele tem fotografado lá, né? É, e aí a gente acompanha assim também, né? Tipo, como o prédio, né? Ele se desdobra também nas redes de cada pessoa e nos olhares de cada um, né? E nos desejos daquilo que coleta, né? Nesses espaços. E de alguma maneira isso também faz parte da vitalidade desse espaço, né? Opa, tem aqui o comentário da Tinali Carneiro. Boa noite. Boa noite, Lara, também, né? É, Pois é, pessoal, tô aqui só me perguntando se eu já começo as formalidades, se a gente dá uma checadinha com o Nireis, saber se ele está tendo alguma dificuldade de acesso. O que é que vocês acham que a gente faz, hein? A gente dá mais uns 5 minutinhos. Pronto. O Glória mandou uma mensagem aqui para ele, né? Então, só tem uma pessoa aqui me pedindo o link também. Ok. Ótimo. Então, ele já está online, né? Vamos aguardar um minutinho. É. Bom, pessoal, quem puder e tiver a fim de ligar a câmera para a gente se ver um pouco e conversar um pedacinho aqui enquanto o, o Nireis chega, né? Seria bacana.
Ah, eu queria aproveitar aqui enquanto a gente aguarda para mencionar aqui uma denúncia aqui a partir do escritório Freitito, né, que é um escritório de direitos humanos da Assembleia, né, que está acompanhando aí um ato de remoção de 62 famílias que ocupam ali a Cidade de Deus, no Alto das Dunas, né, no Vicente Pison, e que foram surpreendidas com um despejo agora a partir de reintegração de posse, né, no meio dessa crise global de saúde pública que a gente está, né, por conta da pandemia do Covid. E, enfim, é uma circunstância profundamente difícil e complicada, né, uma desocupação no meio de uma pandemia, né. Não podia deixar de mencionar, já que a gente está falando nas discussões sobre a ocupação do espaço urbano, né. Oi, Léo. O Leonardo é um dos membros do Lajus, né? E acho que não tem um mês ele escreveu um textinho, não foi pro Bendito e tal, sobre São Pedro também. Inclusive, tem um trecho aqui selecionado na minha fala para eu ler, mas eu passei a cola da minha fala para o Felipe, e aí ele está me sabotando, antecipando tudo. Juro que eu nem olhei ainda. Não, mas era só para dar um salve, anunciar a entrada do meu colega. Vai fazer aniversário em breve, por sinal. Boa noite, Samanta. Boa noite, Maria. Boa noite, pessoal. A gente está aqui só no aguardo da entrada do professor Nireis, tá? E aí a gente começará logo em seguida. Eu vou parar de dar pistas aqui da fala da Marília, né? Porque pode ficar complicado, a gente fala umas coisas do coração, mas às vezes, de repente, a gente acaba antecipando aí, dando spoiler da fala do pessoal. Acontece. Pois é. Pessoal, então, a gente não está tendo resposta aqui imediatamente do professor Nireis, né? O que é uma pena. No entanto, eu acho que a gente pode ir seguindo aqui, né? Em respeito aos presentes. De repente ele consegue fazer a entrada aqui, mas ele não está. Não deu uma resposta ainda, né, de presença. Então, acho que a gente pode ir fluindo aqui com a conversa, né? Então, vamos lá. Deixa eu respirar aqui de novo, né? E vamos começar, então, nossa conversa. Pessoal, então, em nome do Laboratório das Artes e da Juventude, que é vinculado à Universidade Federal do Ceará, eu dou as boas-vindas a vocês, né? O Lajus, que é o Laboratório das Artes da Juventude, ele é coordenado pela professora Glória Diógenes, que está aqui presente. Em algum momento ela dará um salve formal para vocês. E hoje a gente vai ter uma conversa com... enfim, hoje a gente vai ter uma conversa com Adson Pinheiro, né, que é historiador e coordenador do Núcleo Cearense do ICOMOS Brasil, e com a Marília Oliveira, que é pesquisadora pela UFBA, né, e é artista visual aqui de Fortaleza, né. Essa pessoa que vos fala chama-se Felipe Camilo, estarei mediando aqui a conversa, eu também sou artista e pesquisador,
Sou membro do Lajus, né? Por acaso, fui orientando de doutorado da professora Glória Diógenes, e, coincidentemente ou não, né, realizador do Festival Efêmero, no qual a gente realizou intervenção com projeções no São Pedro ao longo do mês de abril, né? A gente fez umas projeções lá, justamente para discutir essa questão da ruína também, né? Então, eu vou estar aqui meio que tentando estar aqui no interstício, aqui entre o conhecimento acadêmico e as práticas artísticas, né? E tentar fazer essa ponte aí entre as falas do professor Adson e da minha querida amiga Marília Oliveira. É importante que a gente lembre, né, que esse Desconversando, que é um programa aqui de conversas menos formais, que a gente tenta produzir reflexões sobre a arte e... já estou entrando. A gente tenta produzir reflexões aqui sobre a arte e as outras áreas do conhecimento e suas elaborações de questões em torno da memória e das constantes demolições físicas e simbólicas da paisagem da cidade, né? Isso para esses Desconversandos aqui que são intitulados como Cidade, Artes e Ruína. E dessa vez a gente vai discutir o caso do edifício São Pedro, né? Deixa eu receber mais uma pessoa. Olá, pessoas que chegaram agora. Bom, pessoal, assim, para a gente começar a nossa conversa, né? Eu queria só compartilhar com vocês aqui uma imagem rapidinho e fazer uma introdução do outro membro aqui dessa conversa, né? Que é o edifício São Pedro, né? Como boa parte das pessoas aqui sabem, né? O edifício São Pedro foi uma das primeiras construções, aliás, a primeira construção do gênero dele, inaugurada ali em 1951 na Praia de Iracema, né? E que posteriormente se tornou o Iracema Plaza, né? E oscilou aí entre atividades de hotelaria e moradia entre os anos 50, 60, 70, 80, até que gradativamente, né, rolou a sua desocupação habitual, desocupação gradual. Em 2015 ocorreu um ato de tombamento provisório, né, pela Prefeitura de Fortaleza, e aconteceu há poucos meses, né, há poucas semanas, aliás, a revogação desse tombamento e sob o amparo de um laudo que dizia que não era economicamente viável para a Prefeitura a manutenção desse prédio enquanto parte do patrimônio público tombado, né? E isso tem gerado discussões na cidade de Fortaleza, né? E é assim que nós chegamos à discussão aqui em torno do São Pedro, em torno da memória da cidade, em torno do patrimônio, né? E que a gente queria trazer pessoas que pudessem discutir, por um lado, em termos academicamente conceituais ali no entorno do campo da história, da geografia, da sociologia, mas também que puxasse essa discussão no campo artístico e nas práticas de conservação da memória e não só de conservação da memória, né, mas as práticas em torno da memória da cidade. E aí a gente traz a figura da Marília, né, para discutir com o professor Adson, pensando nessa relação. Eu estou compartilhando com vocês essa imagem da projeção que nós fizemos em abril, né, apenas para dar uma aquecidinha aqui na nossa conversa, né, e agora eu queria passar a fala para... primeiramente, Glória, você gostaria de fazer algum comentário, querida, antes da gente seguir aqui? Ou
ou você gostaria de falar no outro momento? Bom, então eu acho que eu vou passar a fala aqui. Primeiramente, eu acho que quem preferiria começar? Adson Marília. A gente não fez esse bate-bola ali antes. Então, eu acho que a gente de repente pode começar com o Adson. Deixa eu fazer aqui então a introdução dele. O Adson Pinheiro é doutorando em História Social pela UF, né? É mestre em História Social pela UFC, especialista em Gestão e Políticas de Patrimônio Cultural, da Universidade de Girona, na Espanha, e tem MBA em Gestão Cultural, Cultura, Desenvolvimento e Mercado pela Universidade do Vale do Acaraú. Além disso, é especialista em Arqueologia Social Inclusiva da URCA, e especialista em políticas culturais de base comunitária pela pós-graduação internacional da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais da Argentina. É coordenador do Núcleo Ceará do Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, ICOMOS Brasil. Bom, pessoal, com vocês, professor Adson, por favor, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Antes de tudo, agradecer, né? Boa noite a todas, a todos, a todes. Antes de tudo, agradecer o convite, né? De estar hoje conversando com a Lajus e com todos vocês, né? Esse bate-papo aqui sobre o edifício São Pedro, que é algo que, de certa forma, nós estamos muito atentos a esse debate, não só no âmbito administrativo, mas também no âmbito de ampliar as discussões conceituais, principalmente em torno desse edifício que é tão significativo para a cidade. Tão significativo que a gente está nesse evento aqui, praticamente não discutindo apenas um conceito de patrimônio cultural, mas partir do edifício São Pedro para discutir patrimônio. Tão importante ele é para a cidade, tão importante ele é para a memória e para as políticas patrimoniais da cidade. Então é isso que eu venho aqui conversar com vocês hoje, né? Acho que é inserir o debate em torno dos valores, que eu acho que é o que está em voga aí no São Pedro, né? Antes da gente começar, eu ouvi aqui alguns comentários de um valor econômico, de um valor social. Qual é o valor do São Pedro, né? E quando eu estava preparando essa fala de hoje, eu gosto sempre de partir de uma questão macro. E por que nesse momento é importante a gente conversar sobre o tombamento do edifício São Pedro? O que está em questão? O que está em questão não é aqui que eu vou trazer para vocês, não é o que está sendo divulgado na mídia ou nos pareceres técnicos que estão sendo colocados aí, que muitas vezes restringe a história do prédio apenas um valor econômico. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que partir é que o São Pedro ele não é um bem mais individual. O São Pedro é um bem coletivo. O São Pedro, ele saiu da esfera de uma memória privada, individual, de uma construção individual, de um sujeito, de uma família, que é a família Filomeno Gomes, e hoje ela pertence à cidade. E pertence à cidade não por uma questão meramente, porque são os historiadores, os arquitetos, são os especialistas de patrimônio que dizem isso. A cidade diz isso. Né? Pessoas que passam pela cidade, que transitam por ela, mesmo de uma forma esporádica, como um turista, ou mesmo um convidado, o edifício São Pedro, ele chama a atenção dentro dessa paisagem. E acaba tendo um efeito, que é um efeito que o patrimônio tem que nos fazer, que é o efeito de afetar. Por que o edifício São Pedro ele é tão importante para a cidade de Fortaleza? Primeiro ponto, porque ele nos afeta. Nos afeta de algum jeito, seja de incômodo, né, pelo abandono, né, pela ruína, nos afeta pela questão, muitas vezes, do descaso do poder público com o patrimônio cultural,
nos afeta diante daquela paisagem, daqueles prédios modernos, né? Aqueles prédios ali que habitam a orla recém-reformada, né? Nos traz esse estranhamento. Antes de tudo, São Pedro por que a gente considera ele um bem patrimonial? Porque ele nos afeta, antes de qualquer coisa. Nos afeta uma ideia de memória, um valor sentimental. E aí entra o segundo ponto, quando a gente trata o São Pedro como um patrimônio. Patrimônio também envolve sentimento. Às vezes a gente restringe o patrimônio cultural apenas nos valores meramente que foram passados ao longo do tempo para a gente, né, por meio das instituições, que é um valor arquitetônico, um valor histórico, mas muitas vezes as pessoas não consideram o valor afetivo. Quantas pessoas não residiram ali no São Pedro? Né? Para além dele ocupar um período, né, ali econômico, né, que gera economia para ali, porque foi residencial, foi hotel, mas ele ocupou também, de certa forma, a vida daquelas pessoas que estavam naquela região, as pessoas que iam trabalhar no São Pedro, os artistas que visitavam São Pedro, as pessoas comuns que, de certa forma, as pessoas que passavam ali no edifício São Pedro, né? Então, todos esses valores, eles surgem, eles emergem quando a gente pensa no valor patrimonial dele. E a gente, assim, nos últimos tempos, o São Pedro, para quem não conhece, né, quem não é da cidade, é um edifício antigo, da década de 50, que ele inicialmente foi construído para ser um hotel de luxo. É um dos primeiros, se não o primeiro hotel ali da Orla, e ele tem um impacto significativo, porque ele foi um prédio que acompanhou as transformações da cidade desde a década de 50. Né? Então, começou como hotel, de hotel foi para um residencial, não é? Por isso, ele tem aquele formato que tem hoje, né? É um formato que as pessoas fazem uma relação com o formato de navio. Por quê? Porque ele foi, ao longo do tempo, usado, reutilizado. O São Pedro é importante por isso também, porque ele nos faz acompanhar as experiências humanas ao longo do tempo, as necessidades humanas na cidade de Fortaleza ao longo do tempo, né? A gente, por meio do São Pedro, a gente acompanha a transformação da própria cidade de Fortaleza. Esse edifício, ele nos fala muito de quem nós somos, né? E de como nós pensamos a cidade, como é que nós habitamos essa cidade, e como essa cidade ela é representada por meio, né, desse edifício. Aí talvez... Então, Adson, quais são os valores que são postos, né? Principalmente na sociedade hoje, que a gente discute o São Pedro. Muitas vezes as pessoas consideram questões meramente jurídicas. É porque o IFAM, é porque a Secutfo tem que tombar isso. Para a gente que estuda patrimônio cultural, para além das ferramentas de proteção legal, algo se transforma em patrimônio nem a partir da assinatura do decreto, é a partir que as pessoas consideram aquilo patrimônio cultural. E é isso que a gente hoje está discutindo aqui, esse processo de patrimonialização, não pelo olhar do especialista, mas pelo olhar das pessoas. Cada vez mais as pessoas estão habitando esse lugar do patrimônio cultural e atribuindo outros valores. É por isso que às vezes nos traz uma estranheza, um parecer como foi emitido, um decreto que foi emitido, que além de não ter um olhar especializado para além de algo meramente de um parecer estrutural, não tem outro tipo... E os outros valores que são atribuídos com patrimônio cultural? Né? Porque, restritamente, quando a gente vai ver o decreto, né, não sei se alguém teve a curiosidade de dar uma olhada, a justificativa é restritamente o valor econômico, a questão do risco e a questão da usabilidade. Não é? Hoje, gente, a gente tem acompanhado no Brasil inteiro as ruínas sendo transformadas em patrimônio cultural. A gente está acompanhado no mundo inteiro a restabilizar, né, os patrimônios existentes disso. E eu não vi em nenhum momento um parecer de um especialista da área de patrimônio sendo considerada. Não ouvi a opinião da Secretaria, da Secutfo, sendo considerada nesse parecer técnico.
Então, sim, foi um parecer jurídico, por ser jurídico e somente, né? Que vão reforçar um valor econômico, que no campo do patrimônio cultural é o último valor que a gente avalia. Justamente porque a gente tem a consciência que todo bem patrimonializado, ele pode ser reconstituído. E o bem patrimonializado, ele tem que fazer sentido não apenas para o proprietário, ele é para a cidade. Aí o proprietário pega e questiona: mas nós. E aí, o Estado vai arcar com isso? Deveria arcar sim também. Aí não cabe questionar o valor do bem. Vale questionar a política de patrimônio cultural. Por que que não se tem uma política para os proprietários para que eles se sintam confortáveis em torno disso? Por que que não existe uma política tipo de balcão, de um encontro técnico com os proprietários para achar uma solução viável também para ele economicamente? Aí talvez o proprietário pegue e coloque para a gente, mas não tem solução econômica para isso. Tem solução econômica, que vai render muito mais que demolir o prédio, por exemplo. Agora, cabe também ter uma consciência de que a solução, não basta você estar sentado e pronto, a solução vai cair do céu. Não, tem que haver essa costura. Aí que falta a política pública, né? Parece que assim, se entrega a responsabilidade para um campo judicial para se resolver, algo que para a gente não precisa ser resolvido no campo judicial, é patrimônio pronto. Não tem outra questão aqui. Não é patrimônio só por nós especialistas. É patrimônio para a cidade. E como é que as coisas, vamos dizer assim, esses prédios, eles se transformam em patrimônio? A partir da operação de vários conceitos. Conceito de identidade. Um conceito não é identidade apenas da história do São Pedro. A identidade que nós construímos com São Pedro, né? Nós construímos com esses prédios. E outra coisa que a gente tem que atentar. O prédio, a gente não pode ver ele como objeto. O prédio, ele é sujeito. Ele é sujeito porque ele nos afeta. Ele operacionaliza dentro de nós esses conceitos aqui, todos em torno do patrimônio cultural, de identidade, memória, cultura, os mais diversos valores, né? A questão da cidadania, envolve a questão da seleção, envolve a questão de patrimônio cultural. Todos esses conceitos aqui a gente consegue operacionalizar no São Pedro. Mas o São Pedro ele passou por várias transformações ao longo do tempo. Aí vem a questão da autenticidade. Sim, porque cultura é dinâmica. Patrimônio é dinâmico porque a cultura é dinâmica. Ao longo do tempo, foi necessário inserir novas identidades no prédio, porque as pessoas mudaram, né? E os usos foram, de certa forma, fazendo com que a gente atribua esses valores, e a gente vai herdando esses valores, essas experiências, né? Então, São Pedro ele é importante porque ele nos faz nos aproximar dessas experiências que a gente teve no passado, e as experiências, principalmente estéticas, que nós temos hoje também. Não só, porque a partir que tem essas produções que a gente está acompanhando aqui de São Pedro, essa correria de se documentar aquilo que tem ameaçado de se perder, né? Não era para a gente estar nesse nível discutindo patrimônio cultural, no sentido assim, o que é que vai ser protegido? Vamos correr para... Não, isso já devia partir do próprio proprietário, da própria política de patrimônio cultural, né? Como é que eu posso chamar a sociedade civil para discutir comigo, né? E eu não falo só apenas, eu não falo exclusivamente da questão da relação de propriedade com São Pedro, desse caso específico. Eu falo da questão do patrimônio como um todo, né? Como é que nós podemos mudar essa política de patrimônio cultural para que, assim, não seja um fardo também, né, para o proprietário, mas também não seja... que danifique, né, a própria política, a própria gestão do patrimônio cultural, né? Então, cabe, né, um debate bem mais amplo, não um debate restritamente administrativo e judicial. A partir que eu entendo que o São Pedro é um debate da cidade de Fortaleza, é ouvir todas as pessoas que fazem parte da cidade de Fortaleza. Porque, assim, não é propriedade privada mais. Tem lá, talvez CNPJ. Aí entra assim, sim, mas e as responsabilidades com o prédio? Né? Se vocês forem, a gente for acompanhar, Felipe, se você puder colocar o próximo slide. Bem rapidinho, que eu sei que tô me alongando um pouquinho, pode passar. Passar também para... Pode passar, para dar uma adiantada? Se a gente for acompanhar toda a trajetória, né, todos os caminhos pode passar também,
É uma parte do um cronograma que eu fiz. Pronto, é ali. Volta, por favor. Obrigado. O São Pedro ele foi tombado provisoriamente em 2006. Nós estamos no ano de 2021. A gente acompanhou toda a trajetória dele de certa forma, decadência. Né? E por que de 2006 até 2021, cabe a nós nos perguntar, esse prédio não teve esses usos e esses devidos cuidados? Você tem um tombamento provisório que tem o mesmo peso de um tombamento definitivo. A única coisa é que ele está aguardando uma instrução de tombamento, o que é que vai intervir ou não. 2015, a instrução de tombamento que o torna definitivo, né, é pronta por vários especialistas dentro da área. 2018 é questionado o tombamento e intervenções no prédio. E em 2021, todos nós somos pegos de surpresa, depois de um trabalho técnico que foi feito por vários especialistas, para discutir algo que já é consolidado, que são os valores do patrimônio cultural, que vão para além da esfera histórica e arquitetônica do prédio, que vai para os outros valores, que são valores que mexem com a subjetividade, com a estética, com o artístico, com a paisagem cultural daquele lugar, né? Que são algo que é inquestionável. Em 2021, a gente tem, né, um decreto do prefeito, sem nenhuma discussão com a sociedade, que é proprietária desse bem também, à medida que ele foi amplamente debatido numa reunião de conselho de patrimônio cultural, e lá foi deliberado, por unanimidade, eu acho, que esse prédio, ele era patrimônio cultural, aí chega um decreto dizendo que não é. Então, a gente também pensa qual autoridade que o jurídico tem sobre a questão social diante desse processo, sem que exista toda uma sociedade mobilizada que atribui e reatribui diariamente conceitos significantes e significados àquele prédio, que, com um decreto, uma caneta, né, uma canetada, não é considerado. Então, a discussão é muito mais ampla. Né? O que é que nós vamos fazer com São Pedro? Essa é talvez a grande pergunta. Acho que, antes de tudo, é abrir para um debate. Só para eu concluir, você pode passar para os 2 últimos slides, eu vou pular essa parte do decreto que eu ia trazer, mas por conta do tempo. Pode passar? Pode passar. Vou pular essa parte, porque conta do nosso tempo, e eu tenho que passar a palavra. Tudo bem, mas se você quiser ainda 1 ou 2 minutinhos para mencionar esses decretos, assim, também não se aveste não, tá, querido? Tá bom, tranquilo. Você falou 15 minutos, eu fiquei preocupado. Então, teve um decreto de 2021 que ele vem reforçar esses valores que não trazem nem operacionalizam os conceitos de patrimônio cultural que a gente no campo do patrimônio operacionaliza, como identidade, cultura, memória, valores. Na verdade tem, só valores restritamente econômicos. Então eu trouxe aqui para vocês o decreto 3.123, que ele vai usar um documento, ele cita um documento que é a instrução de tombamento, para destombar o prédio, sendo que a instrução diz que é para tombar. Então, assim, vários documentos, eles são citados aqui apenas para constar que são coisas que o documento meramente não se desmembra, não há uma análise jurídica desses documentos que são apontados aqui. Só se justifica a questão das inúmeras patologias, nenhum momento se questiona como chegou até essas patologias, né, já que o prédio é tombado desde 2006, então tem um agravante aí muito sério. Por que de 2006 a 2021 não houve, né, essa questão de cuidar desses agravantes, dessas inúmeras patologias, para a gente não chegar ao prédio que nós estamos hoje? Né? Então, você pode, Felipe, passar para aquela última parte? Pronto, essa aí. Então, quais são os o São Pedro, ele nos traz várias questões sobre a questão de como preservar o patrimônio cultural. Primeiro deles, a questão dos usos dos bens patrimoniais. Desde 2006 para cá, não houve nenhum uso físico do prédio, né? Nem uso econômico. Ele fechou ali e ficou parado, assim, só esperando o tempo. Né, e nem foi notificado, nem nada. Então, para a gente conseguir preservar o patrimônio cultural, pensando no futuro, né, o que é que o São Pedro também aponta para a gente do futuro, é pensar os usos do patrimônio cultural, pensar práticas constantes de produção de conhecimento desses bens patrimoniais da cidade, é pensar ações frequentes de restauro, mas antes de restaurar, é conservar.
A gente tem muito essa coisa, essa preocupação do patrimônio cultural, de restauro, muito investimento em restauro, mas o fundamental nas questões de patrimônio cultural é a conservação. Né? Se esse prédio tivesse sido conservado ao longo desse tempo, né, mais de 10 anos, ele não estaria do jeito que estava hoje, que ele está hoje. Fiscalização, que é o que o poder público devia ter feito, né, ter notificado o proprietário, ter feito outras coisas, falta fiscalização do bem cultural e o contato principal com a comunidade, justamente para agregar esses outros valores que vão para além do valor histórico e arquitetônico. E um valor histórico que seja muito ampliado para além da memória institucional, a memória familiar do proprietário. Né? Existem outras histórias que são contadas a partir do São Pedro, que saem da família Filomeno Gomes, inclusive. Né? Então, que outras histórias, como é que nós podemos ressignificar o que nós entendemos de valor histórico do patrimônio cultural a partir da experiência de São Pedro, nesse edifício São Pedro. Pode passar para o último slide, para já caminhar para encerrar. Aí a gente tem vários desafios aqui. Os desafios de fornecer mão de obra qualificada, né, dentro dos cursos do campo do patrimônio cultural, para a gente manter esse debate constante, né? Um debate que não tem que se ficar apenas nos especialistas, mas contar também com os proprietários, né? Eu acho que falta muito esse do patrimônio cultural, esse contato direto com os proprietários, recursos humanos e incentivos financeiros, né? Tem uma linha específica, como acontece no BNDES, né, de patrimônio cultural, de financiamento do patrimônio cultural, e tem financiamento internacional por patrimônio cultural, né? Então, a gente enxergar isso, tentar ver como é que isso pode ser operacionalizado dentro da cidade. Questão da legislação, que às vezes está frágil, no sentido de isso não deveria nem estar sendo questionado, né? O que é que vai por meio jurídico, a PGM não deveria estar questionando isso por meio jurídico. Então, como é que também nós podemos manter os que já existem e iniciar novos processos de patrimônio cultural a partir dessa experiência que a gente tem do São Pedro, em torno desse envolvimento, desse engajamento social que nós estamos aqui fazendo. Né? A partir que a gente convida vários especialistas de diversas áreas para pensar patrimônio cultural, e todos aqui, eu acho, mais de 20 pessoas interessadas em ouvir e debater isso, como é que nós podemos ampliar esse debate que está acontecendo aqui para os outros? Que a gente não fique nesse debate exclusivamente para o São Pedro. Né? Então, essas são essas questões, são essas reflexões que eu queria trazer aqui. Peço desculpa se eu me alonguei demais. Obrigado. Obrigado, Adson. Foi um imenso prazer acompanhar ter comentado assim tua fala, porque ela, de repente, nos coloca assim, num universo bem amplo, né? Tanto na amplitude das questões de conservação do patrimônio, como no quanto um prédio diz respeito a muitas vidas, fora a da família que construiu aquele estabelecimento, né? E como também tantas vidas são atravessadas por um patrimônio, e que essa importância assim, que você coloca do engajamento, quando você fala assim, inclusive engajamento dos proprietários, né? Engajamento deles tanto por parte de iniciativa própria, mas também eu sinto na sua fala a necessidade de construir uma política pública que tenha esse acolhimento para que se operacionalize as questões do patrimônio em diálogo direto, né? ou de alguma maneira, em alguma instância formal, coletiva, né? E que tenha essa acolhida para que um prédio não fique uma década aguardando receber um laudo desse gênero, né? Para que seja tomado outros tipos de iniciativa que não esteja mais no campo da conservação do patrimônio, né? Mas bacana, eu acho que também é legal a abertura que você faz para as questões afetivas, que tanto a presença desse prédio na história como a ruína atual dele, né? Essas questões suscitam aqui afeto, né? E essas questões afetivas, em geral, a gente encontra marcadas no universo também dos artistas que percorrem esses espaços, né? Gerando outro tipo de prática, outro tipo de resposta, outro tipo de uso para esses signos e para essas construções que são nosso patrimônio, né? E aí eu queria aproveitar para apresentar aqui a minha amiga Marília, nossa
nossa debatedora, agora que se segue, né, para que ela comente um pouco sobre esse aspecto, assim, a partir da ação, da ação da artista pesquisadora na cidade, né? A Maria Oliveira, para quem ainda não a conhece, recomendo. Ela é cearense de São Benedito, pesquisadora e artista visual, tendo a fotografia como linguagem mais presente em sua pesquisa. É doutorando em artes visuais pela UFBA e mestre em comunicação pela UFC. Estuda memória e autobiografia, lesbiandades, fotolivros e arquivos íntimos e as misturas entre imagem e palavra para a composição de narrativas. Com vocês, minha querida amiga Marília Oliveira. Oi, gente, boa noite. Que bom estar aqui, que bom sempre, muito bom estar perto. Aceito sempre todos os convites que vêm pelo Lajus, que vêm por Glória e Felipe. E aí, quando eu recebi o convite, fiquei muito pensando qual seria a minha entrada nesse tema, assim, porque eu estudo memória numa dimensão muito mais íntima e autobiográfica e imbricada com processos de criação em artes visuais. Então, eu fiquei muito pensando qual a minha entrada. E fiquei pensando na minha entrada no São Pedro, em como eu chego no São Pedro, e no exercício de pensamento, que no fim é o que a gente faz como artista, assim. Muito mais do que pensar a resposta, é refinar a pergunta, né? Refinar perguntas, fazer volume com essas perguntas e conseguir esticar isso, assim, desdobrar esses fazeres e esses pensares que são mais com a mão e com o olho, no nosso caso, assim, meu e do Felipe, atrelado a uma pesquisa que não recai diretamente sobre patrimônio. E aí eu queria, então, começar falando de um trabalho que vem antes do São Pedro, que é o Linha de Costa, que é o meu último trabalho junto com o Descoletivo, em 2019. A gente expôs no MAC, no Museu de Arte Contemporânea, eu, Tadeu Dias e Regis Amora. Aí, Felipe, tu pode passar, inclusive, direto para as vistas da exposição, tá? Do Linha. O Linha de Costa é um trabalho em que eu pesquisei junto com o Regis, que forma o Descoletivo comigo, e com o Tadeu Dias, a ocupação irregular da orla cearense e as cidades que são indicadas pelos estudos, inclusive também pelo Labomar, que correm o risco de desaparecer nos próximos anos por conta do avanço do mar. E a gente passou mais de um ano lidando com os escombros constantes, assim, atualizados de acordo com a maré, e em como isso veio mudando a geografia de algumas cidades, como é o caso do Icaraí, da Caponga. E aí, bom, já antes disso, mas aí eu trago só esse trabalho porque não é o foco, a gente precisa falar, assim, o foco é a gente falar sobre o São Pedro, mas de pensar como o nosso papel como artista é de uma arqueologia da banalidade, assim. Como recolher objetos, no caso do Linha de Costa, em que a gente recolhia muito lixo, muito pedaço, assim, muito resto, muita banalidade, escombro, vestígio. Como, de alguma maneira, montar essas coleções, que eu chamo de coleções desimportantes, é um jeito de dar conta de uma instância de memória que chega por uma via muito íntima e até arbitrária, como toda coleção é. Uma marca da coleção, das coleções, é essa arbitrariedade, né? Pode ir passando, Felipe. Pensar em como o nosso trabalho como artistas passa por arbitrariamente escolher esses vestígios que vão ser deslocados para o espaço museal, para o espaço expositivo, e como esse deslocamento desses objetos, a reconfiguração desses objetos incorre na formação de novas narrativas. Porque, no fim das contas, assim, eu acredito que esse trabalho com os escombros, com as ruínas, passa por essa atualização possível de narrativas. Aí vocês estão vendo, inclusive, uma obra do Tadeu Dias, a seguinte também é dele. E aí, bom, então eu já começo pensando, pedindo para a gente fazer juntos esse exercício de pensamento,
em relação a outra produção de narrativa para os mesmos vestígios e como reorganizar o que é considerado o resto, de modo a compor novidade, assim, em como atualizar as histórias desses lugares por meio das narrativas artísticas que são criadas a partir do que é resto, do que é deixado para trás. E pensar em como não necessariamente a gente precisa trabalhar com, por exemplo, produção de novas imagens, considerando que já aí no Linha de Costa e antes disso, uma das questões de memória é trabalhar com o que já existe, né? Pensando em todas em como essas tecnologias de produção de memória, em como essas tecnologias de produção de imagem têm corrido num volume de imagem e de apontamento de memória, assim, muito maior do que, inclusive, a gente consegue dar conta, né? E aí todos esses aparatos dessas tecnologias, como os HDs e os cartões de memória, e tudo que a gente não consegue conter no corpo e que precisa de equipamentos assim, que vêm se acoplar a esse corpo para dar conta dessa avidez por produzir e guardar memória. E aí, acho que começar falando do Linha de Costa é um jeito de dizer sobre como é possível para a gente, enquanto artistas, pesquisadores, deslocar essas discussões para outras possibilidades interpretativas. Aí a exposição foi durante todo o segundo semestre de 2019, ocupava 3 salas do andar de baixo do MAC, do Museu de Arte Contemporânea, e agora a gente tem um catálogo que meio que subverte a lógica do catálogo, porque traz novas imagens também que não entraram na exposição. E aí, partindo dessa possibilidade, eu queria que a gente chegasse, então, no São Pedro. E aí, acho, Felipe, que a gente já pode, inclusive, passar para as imagens do São Pedro. Tem uma coisa que eu tenho pensado na minha pesquisa, que passa, de alguma maneira, pela lógica museal e pelos arquivos íntimos, que é da relação entre memória e classe. E isso ficou muito... E aí eu tenho pensado muito nessas discussões em torno do São Pedro, pensado em como a nossa memória cearense coletiva, ela é uma memória estritamente colonial, assim, né? Como, de alguma maneira, olhar para esses lugares pelos quais a gente briga agora, e eu não estou dizendo que não é pertinente que a gente brigue por eles, muito pelo contrário, mas só da gente fazer esse exercício de pensamento, de entender como esse patrimônio, ele é um patrimônio colonial, né? Como ele aponta para essa ocupação desigual da cidade, essa ocupação desigual da orla, e por essa luta histórica do cearense com a orla, que começa a gente crescendo de costa para o mar, e depois com essa ocupação que agora é para os ricos e super ricos. De alguma maneira, como a construção desse prédio faz a gente olhar para como as instituições, para o que é que as instituições escolhem guardar e eleger enquanto memória, e como isso diz diretamente sobre a ocupação das cidades e a relação disso tudo com a classe, né? Inclusive porque quem entra por último no São Pedro é quem está indo agora fumar crack lá. É quem foi ocupar o lugar quando ele já estava fechado e era uma pessoa que estava, por exemplo, em situação de rua, e dar um outro uso para aquele espaço, né? E aí eu fico ouvindo falar, inclusive, sobre a revitalização da Praia de Iracema, e eu fico me perguntando quem disse que a Praia de Iracema está morta. Ela está viva. Tem um monte de gente lá agora. Ela só está tendo outros usos que não o que foi pensado pela mesma elite que constrói um prédio como São Pedro, e que quando eu entro no São Pedro, eu olho para o prédio da frente, ele é descomunal. Ele atrapalha, inclusive, a vista do São Pedro, que atrapalhou tantas outras vistas quando foi feito. E aí eu fico pensando nessa sinuca que a gente está, que se o São Pedro cai, o que vem no lugar dele é muito pior do que ele. Mas ele não deixa de ser uma marca que aponta para o que pode vir, que aponta para o que, no fim das contas, ele foi, quando foi construído, né? Quem entra nele agora não podia entrar nem como empregado quando ele foi construído para ser hotel e depois hotel e residencial, assim.
Então, eu proponho esse exercício não por nenhum motivo além da gente exercitar o pensamento sobre os modos como essas memórias se constroem coletivamente e individualmente. E aí, penso também nesse espaço, então, como esse feixe de relações, né? Como é que a gente olha para esse lugar como esse feixe de relações, inclusive pensando as outras vidas que estão ali, para além dessa discussão em relação ao proprietário e o que é que isso representa para os Filomeno, pensar nesse feixe de relações e nessas vidas que correm, que correram e que existiram em paralelo a essa grande narrativa do São Pedro. E essas imagens que vocês estão vendo, ou fui eu que fotografei, ou foram imagens que eu encontrei lá, nesse exercício arqueológico. Eu estive com outras pessoas, inclusive vou citar todas. A gente encontrou muita coisa, né? A gente encontrou muita foto, muito documento, planta baixa, ficha de funcionário de uma fábrica de tecidos, carimbos, roupas, um sem número de restos mesmo do que foi deixado para trás, né? E agora a gente, como artista, se debruça sobre isso que ninguém quer. E aí eu peço licença para, agora para falar mais especificamente sobre essa relação entre a gente enquanto artista, e aí vou pedir até a ajuda do Felipe para mim, para encorpar, porque a gente de alguma maneira está juntos nisso desde o começo. Giovanni está perguntando se a gente pode ter acesso a isso. Sim. E aí eu vou te falar já sobre o que a gente está pensando para um futuro bem próximo. Eu, Felipe e algumas outras pessoas da Ícaro, que eu vou nomeando aqui. Mas aí eu peço licença para ler um trecho do texto do Leonardo Araújo, que a Lara já colocou o link aqui, que Felipe também falou, que escreveu um texto há algumas semanas sobre o São Pedro. Que eu acredito que é um trecho que fala especificamente sobre como a gente, enquanto artista visual, chega nesse lugar. Recentemente, e aí vale dizer que o texto de Leonardo é um texto que trata do São Pedro em primeira pessoa, assim. O São Pedro é quem conta a sua história nesse texto. Então, quando vocês ouvirem esses verbos que a pessoa do verbo é o eu comecei, eu estive, é o São Pedro quem fala. E eu vou pedir licença, então, para ler esse pedaço do texto do Leonardo Araújo. Recentemente, comecei a receber grupos de pessoas com câmeras nas mãos, ávidos por fabricar memórias com os objetos que aqui permanecem. Seus lamentos ecoam a notícia de que serei demolido em breve. Junto aos escombros e aos cacos de vidro, causando pequenas explosões quando pisados e arrancando sangue dos incautos, é possível encontrar fichas de antigos funcionários, pequenos manuais de operação de máquinas de algodão, papéis burocráticos, peças de roupa, discos e álbuns de fotos. Hoje, não passam de restos que só interessam a quem vive de narrar a existência, a própria e a dos outros, dando conta de tudo que vai, de tudo que se perde, da deterioração das coisas e da dilacerante saudade de quando a vida era potência e não a materialização de uma esperança jamais realizada. Pensando nesse texto de Leonardo, nesse trecho especificamente, eu fico pensando que a gente, enquanto artista, a gente entra pela lacuna da memória, né? É pela vaga, é pelo espaço vazio que a memória oferece, enquanto memória, que a gente entra para completar essas lacunas com uma cola de ficção, pensando, inclusive, a ficção como a cola que une o mundo, que é um apontamento de J. Mombassa, que me é muito caro na minha pesquisa. Alguém falou aqui do texto do Leonardo, está no Bendito, inclusive a Lara, eu acredito que compartilhou aqui o link, mas vocês podem encontrar lá no perfil do Instagram do Bendito, o link para ver todas as postagens, chegar nessa, inclusive em outra que também foi feita um tempo antes ou depois, não tenho certeza, mas por uma perspectiva completamente distinta. Mas aí, a partir desse trecho do texto de Leonardo que eu acabei de ler, eu fico pensando sobre essa possibilidade de entrada pela lacuna,
e pelo trabalho do artista ser, sobretudo, esse trabalho de fabulação, entendendo que a fabulação também é um trabalho de memória, que a memória sobrevive da fabulação, que é preciso fabular, que, inclusive, de acordo com Jacques Rancière, é importante a gente pensar que fabulação e mentira, ficção e mentira não são a mesma coisa. A ficção é um regime, é um regime do mundo para que a gente consiga contar histórias, né? A ficção, ela é constitutiva da narrativa e, portanto, constitutiva da memória. É preciso, inclusive, que a gente se ficcione para que a gente consiga se narrar e se enxergar nesse bolsão temporal que a gente existe como humanidade. E aí fico pensando em como é que a gente, então, entra por essa vaga, por essa lacuna de memória, que toda memória tem, e como a gente entra por essa lacuna de memória coletiva para construir, inclusive, fabulações individuais. E aqui eu convido vocês a verem, inclusive, o trabalho de Ícaro, que está aqui com a gente também, Ícaro Reis, que é um dos artistas que está envolvido nos nossos planos mais recentes para o que sobrou do São Pedro, ou para o que a gente tem do São Pedro agora, que é esse exercício que o Ícaro tem feito de levar pessoas diferentes para performarem, para dançarem, para estarem em contato com a carne desse prédio. E aí, então, a partir disso, penso em como eu chego no São Pedro disposta a fotografar o que ele é agora, mas também disposta a escavar o que tem lá do que veio antes, assim, o que as pessoas deixaram para trás. Me interessa muito aquilo que ninguém quer, o que é considerado o resto, o que fica para trás, o que é lixo. E mexendo nesse lixo que cobre o São Pedro, que cobre todo o chão do São Pedro, inclusive eu estou trabalhando num texto agora que fala desse chão como essa pele que reveste esse prédio, assim, de como a gente caminha em cima dessa pele. Aí eu chego em várias imagens que a gente conseguiu recolher de lá, tanto eu quanto Felipe, Ícaro, Day Araújo, Luana Diogo e Leonardo Araújo. Samantha, te digo que tem sobra de documento e tem muito lixo, sim, assim, que a gente tá trazendo para outro status. Tu foi domingo lá? Tu pode mostrar as outras fotos, Felipe, por favor? Nas últimas vezes que nós fomos lá, então a gente se ocupou de pegar muita coisa. E aí eu chego na pergunta, e mais uma das perguntas, que é, como é que a gente consegue ser respeitoso com os arquivos dos outros? Como a gente consegue, a partir do que foi deixado para trás, do que é a imagem de outras pessoas, construir narrativas que consigam se desviar da ferida colonial que cinge a nossa cidade? E aí eu lembro de Saidiya Hartman, com um texto maravilhoso, que é o Vênus em Dois Atos, que é um texto do qual eu sempre falo, e é um texto que me acompanha, em que Saidiya narra a história da Vênus, que é uma menina que vem sequestrada para a colônia, né, como o trânsito do Atlântico foi um trânsito pelo sequestro, né, e a Saidiya usa a história da Vênus para falar sobre como, num termo numa expressão que para ela é a ficção crítica, como é que a gente consegue, com os mesmos arquivos, produzir outras histórias. Como é que a gente encontra brechas, espaços, margens elásticas para que a gente consiga trabalhar enquanto artistas com esses arquivos, de modo que a gente consiga dar outras narrativas, compor outras histórias com esses mesmos arquivos. Samantha, eu já estou interessadíssima nessa... Eu até me desconcentrei quando eu vi que tem um caderno de carta de amor aqui. E eu já estou bem interessada, acho que a gente precisa conversar melhor sobre isso, assim, já fica aí essa deixa. E é aí que eu chego no que a gente está fazendo agora, assim, também para encerrar a minha fala e a gente conseguir abrir para uma conversa maior, porque eu já estou também muito interessada no que Samantha tem para dizer. Que é o trabalho que temos feito eu, Marília Oliveira, Ícaro Reis, Luana Diogo, Day Araújo, Rubens Venâncio, Felipe Camilo e Leonardo Araújo, que a gente
tem produzido, o Leonardo vai entrar com a parte de texto, e nós 6, como 6 fotógrafos, artistas visuais, vamos compor fotozines e lançar um box de fotozines, pensando no que é que tem do São Pedro agora, em como é que a gente tem trabalhado tanto com os registros, com as fotografias que a gente tem feito do que temos agora, quanto do que a gente encontrou lá, e que aponta para trás, mas também aponta para frente, pensando, inclusive, que a lógica temporal linear não contempla essa discussão, né, que a gente está falando de um tempo que ele é espiralado, que é um tempo que se desdobra sobre si e que puxa de trás para olhar para frente no agora, assim. E aí, inclusive, para dizer também que a gente tem, com o que a gente recolheu, além da possibilidade desses fotozines, que é uma coisa que já está em processo bem adiantado, a gente também tem pensado numa exposição com esses vestígios e, inclusive, pensando formas de agregar outros artistas que têm estado no São Pedro, né? Em como é que a gente consegue juntar todas essas pessoas numa perspectiva muito mais colaborativa, entendendo, inclusive, que a curadoria, ela vem pelo que o São Pedro é, e não por um gesto individual de qualquer um de nós como artistas, mas entendendo que essa curadoria, ela se faz no momento em que as pessoas se interessam por rodear esse tema, né? Porque a gente efetivamente não consegue tocar a memória, a gente consegue rodear essa memória e tecer talvez um cobertor para proteger a gente da intempérie, talvez uma mordaça para calar a gente, talvez uma capa para a gente voar, talvez uma tenda para a gente ficar embaixo, ou talvez só um pano bem grande que a gente possa montar diversas coisas, porque no fim a memória é esse trabalho de dobra e desdobra, muito mais do que uma narrativa una e definitiva, né? E aí eu quero encerrar, então, a minha fala. A ideia era muito mais propor essas outras reflexões, assim, que vão por uma via mais molinha, mais quentinha do pensamento, desse pensamento que é com imagem, né, e de como é que a gente consegue encaminhar isso, e termino, então, convidando, assim, quem está aqui assistindo, quem vai ver depois, quem conhece alguém para que a gente se junte em torno disso e consiga daqui continuar produzindo memória, né? Que a gente, essa ideia de que a memória é todo o tempo que se fez para trás, deixa a gente muito imobilizado, mas na verdade a gente está fazendo memória agora, né? Agora a gente está produzindo, quando a gente está narrando essas histórias, escolhendo o que guardar, a gente está produzindo memória. Então, que a gente se una em torno disso para continuar essa produção, assim, para que ela não cesse, independente do que aconteça com São Pedro, a gente, enquanto artista visual, continua fabulando o mundo, né? E fabulando, inclusive, o São Pedro e todas as histórias que aconteceram e que não aconteceram lá. E é isso. Obrigada, gente, pela escuta e estou muito afim de ouvir o que vocês têm a dizer também. Ô, Marília, obrigado. Eu adoro te ouvir falar conversando na vida, assim, em geral, mas eu adoro te ouvir falar em momentos, assim, de debate combativo, né, que a gente junta ali as energias na direção do tema. Eu acho que foi um balanço muito bom que a gente fez aqui entre essa fala do Adson, debater essas questões de patrimônio em termos mais formais, e ele abre para essas questões de como a gente se afeta, e você apresenta as maneiras de produzir afeto, né, de como a gente é afetado. E aí eu vou sequestrar aqui por 30 segundos os seus slides, só para carregar aqui essa imagem aqui que eu acho muito forte, né, de encontrarmos ali no São Pedro um prédio que corre o risco de demolição, né, registros de trabalhadores de um outro prédio, que é a fábrica de tecido São José, né, que eu documentei durante um tempo, que estava ali, que era um outro prédio que era patrimônio da gente, que hoje é o Centro Fashion Fortaleza, ali enfim, ali na Jacarecanga, né? E
em 2018, quando eu estava discutindo sobre aquele espaço, a gente já tinha visto assim, o destino de São Pedro, né? E eu acho muito potente que tanto o Adson coloque conceitualmente essa necessidade de a gente pensar esses espaços como espaços que fazem parte da nossa teia de afetos, né? Como você colocar também que os artistas, eles estão aí muitas vezes, né, encontram nessas ruínas, não no prédio que foi construído em 1906, em 1951, mas nas ruínas dessas construções, potência para fabulação, para rediscutir tanto questões políticas como questões afetivas importantes, né? Mas colocado isso, obrigado pela fala e pelos slides. Eu vou pedir para... Enfim, vou abrir aqui para o debate. Eu não vou fazer uma pergunta para vocês dois agora, porque a Glória queria comentar primeiro. E aí depois eu jogo aqui uma coisinha, caso vocês precisem de uma instiga a mais para falar. Mas a gente tem a Glória, em seguida a Samantha para falar. Pode ser assim? Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Primeiramente, dar boa noite, né? E agradecer por vocês terem aceito o convite. Nós fizemos uma reuniãozinha do Lajus e pensamos em alguns temas para os Desconversando desse semestre, não foi, Felipe? E eu e Felipe ficamos responsáveis, né? Por organizar esse momento que eu chamo de calçada de encontros, né? Assim, apesar da gente estar tudo aqui nos quadradinhos, mas pela intensidade do tema, pelos afetos que atravessam esse tema, né? Pelas marés que atravessam esse tema, pelo fluxo e refluxo das marés que contam a história, né? Como o Adson bem falou do edifício, eu quero situar vocês assim também do meu interesse, porque eu fui chamada para o Encontro Internacional de Arte, que vai acontecer em outubro, mês que vem, né? E eu fiquei de escrever sobre esse, e eu tive vontade de escrever sobre esse tema, né? Apesar, Adson, de não ter, foi difícil, está sendo difícil um pouco palmilhar essa história, e eu estou escrevendo mais ou menos a ideia é essa, artes, insurgência e cidade, paisagens entre ruínas, né? E aí, assim, percorrendo essa história que eu gostei muito, Adson, de que você conseguiu resumir muito bem, 2006, e foi indo, né, assim, eu até fiquei, às vezes, assim, são tantos vai-vens de decretos, de entrada do Ministério Público, de entrada da própria Comissão Permanente de Avaliação do Plano Diretor, do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural, enfim, eu tenho levantado essas questões, mas, mais fundamentalmente, né, nessa aproximação e diálogo com a arte, com a cidade, eu coloco aqui umas questões assim que tem muito a ver com essa fala da Marília. Eu sempre acho que a fala da Marília ela tem assim uma irmandade, como se fosse, não é nem uma irmandade, é como se fosse um trânsito entre o que eu sinto, o que eu penso, o que eu vejo e o que ela sente, é como se tivesse até mesmo um conluio, né? Então, essa perspectiva da arte, que eu também, o Descoletivo é um dos grupos que entram nesse meu texto, né, nesse meu artigo, eu vou mostrar assim que essa ideia do edifício São Pedro, ele é o retrato, para mim, vivo do desgaste, né, mas do esquecimento, que nos dá a ver alguma coisa. Eu estou falando aqui um pouco do Boime, né, no livro Pensar a Imagem, onde ele diz assim, que as imagens elas têm um efeito mostração, né, há alguma coisa sob os olhos. E eu acho que o edifício São Pedro é a metáfora mais viva de Fortaleza e seu relicário de ruínas, né? Da história urbana de uma cidade que, para mim, assim, o mote é a novidade, né? Uma vez eu escrevi sobre isso, Fortaleza, uma cidade moderna. Essa vontade, o tempo todo, de mostrar o novo, uma cidade em constante mostra de reconstrução, né? Imagem de uma decantada modernidade, algo assim. E também me lembro que aí, fazendo assim um pouquinho de diálogo com Lefebvre, que eu gosto muito, né, onde ele vai dizer assim que esse fetiche, esse culto pelo novo, cria uma espécie assim de regularidade da renovação, né? Então, assim, Lefebvre também lembra Baudelaire, que exalta exatamente ser o moderno efêmero, né? O fugaz, aquilo que não tem tempo para se fixar, não tem tempo para permanecer, ou seja, é uma memória
que ela por si só, viu, assim, eu vejo assim, as ruínas de Fortaleza não são só ruínas de edifícios, não são só ruínas de bens patrimoniais, são ruínas de memória, né? São ruínas de memórias que não se alongam, né? Eu estava, para escrever esse texto, eu estava lendo Girão Barroso, no Geografia Estética, e ele diz uma coisinha tão bonitinha, ele diz assim, a princesinha, que é Fortaleza, queria pistas mais largas, abertas, onde pudesse correr viaturas ligeiras. Aí tem uma passagem que ele diz assim, aurindo o ar refrescante da mocidade, né? Estendendo os olhos para horizontes mais panorâmicos. Isso é a cara de Fortaleza, né? Essa vontade de mocidade, de ampliar horizontes. E com isso, gente, toda a poética que o Leonardo tão bem fala em primeira pessoa no texto do Bendito, eu acho que pelo São Pedro, pelos olhos do São Pedro, pela fala que aí o Leonardo dá voz, né, faz eco, puxa, é a fala do Castelinho, da Santos Dumont, é a fala, sei lá, a fala agora da casa, do boteco demolida, são tantas demolições, porque a gente, na verdade, não suporta, é uma cidade cuja mostração é dizer assim, nós não suportamos o velho, entende? É uma égide do novo, uma mania do novo. E isso é algo que mais solapa e destitui a dimensão da história, que é não ter história para contar, entende? Nós temos história para contar, mas nós temos mostração, nós não temos... Então, é exatamente, para mim, a arte, Marília, é isso que você disse, e as artes de rua mais ainda, porque as artes de rua, elas estão, digamos, balizadas, elas dançam na perspectiva da efemeridade, daquilo que não necessariamente precisa durar, né? Ela passa, ela é como flecha, né? Vamos pensar assim, ela afeta, né? No sentido deleuziano, ela vai lá, pá, né? E os artistas têm, mesmo sob a memória que falece, assim, eu digo tombada, que tomba, estou me lembrando da mulher tombada, da Karina. O edifício São Pedro tomba, né? É um corpo tombado, né? Por quê? Porque as artes de rua, fotografias, artes visuais, elas têm muito mais lembrado quem é o São Pedro, até mesmo os usuários de crack que lá entram vamos dizer assim, no gesto outsider, mostra que o não uso ou o contra-uso, como fala o Rogério Proença, que é um dos nossos cientistas sociais, que é no contra-uso que uma memória ela é impertinente, ela vai ser lembrada pela impertinência e pelo ilegal. Então, assim, eu amei o debate, desculpa se falei demais, que eu estou muito empolgada, eu estou escrevendo, a pessoa escrevendo, eu sou insuportável, porque eu estou dançando e lembrando do texto, eu estou não sei o que e estou lembrando do texto, eu estou conversando com você, bato assim a mão no cabelo e penso, mas aquela frase não está muito legal. Então, assim, esse debate ele é um prato cheio, né? Eu vou depois, Adson, se você puder dispor, claro que eu vou citar você, dos seus slides, para eu poder ver essa, né? Até fiz umas fotos aqui, mas, e também, quem sabe, eu tenho uma prática que eu acho que estou pensando em instaurar ela mais ainda de antes de um texto ir para o mundo, e para algumas pessoas, sabe, assim, ele um pouco ser sujo, né, no sentido de não ser aquela coisa ginca, arrumadinha para a academia ver, né, é um texto para ser vivido antes de ser publicado, e muito grata, é só muito grata mesmo. Obrigado, Glória, pela contribuição. Agora, a Samanta estava querendo falar também, né, e eu não sei se mais alguém tinha se inscrito para falar, mas em seguida, de repente, a gente pode dar uma puxadinha para os comentários de Adson e Marília, né, e a gente caminhar, né? Samanta, por favor. Eu estou falando um pouco assim, porque eu fiz uma cirurgia recente, aí não consigo, aqui no rosto, aí não estou conseguindo falar muito bem. Mas eu abri a câmera para vocês me conhecerem também. Eu sou Samanta, eu sou pedagoga, e sou fotógrafa, não profissional, mas tem algumas fotos que eu gosto de tirar sobre a cidade, eu gosto de fotografia de rua. E, recentemente, eu descobri o São Pedro, eu já estou há mais de um mês indo 2 ou 3 vezes por semana, né? 3 vezes é o meu mínimo de idas ao São Pedro.
e eu tenho coletado não só fotos sobre o espaço, mas também tenho coletado informações, tenho feito entrevistas com as pessoas que sobem no edifício, para identificar por que elas estão subindo no edifício. E está sendo uma pesquisa bem interessante. Eu acabei de botar no link do documentário, no link do chat, um mini documentário que eu fiz sobre São Pedro, que, na verdade, esse mini documentário é só o direcionamento de um maior que eu estou produzindo. Eu vi que o Gandhi falou aqui, eu fui no São Pedro, juntamente com o Gandhi, foi ele que me apresentou o espaço pelos rolês fotográficos que ele organiza, e aí tive a oportunidade de conhecer o edifício São Pedro. Então, assim, esse documentário que eu estou produzindo tem tudo de encontro com o que vocês estão falando. Primeiro fui afetada, pegando aqui a fala do Edson, por um prédio que eu sempre tive vontade de entrar, mas sempre esteve de portas fechadas para mim. Desde pela minha condição social, quando ele era um prédio em funcionamento, e após a sua fechada, né, ele foi todo fechado com tijolos e eu não tive acesso, né? Eu vim ter acesso agora com ele em ruínas, né? Bom, e até tem um texto que eu fiz no Instagram sobre isso, que é quando o prédio está em ruínas, que as pessoas que foram proibidas de estar acessando aqui estão abrindo seus espaços, elas mesmas estão abrindo seu espaço e ocupando o prédio. Então, eu estou trabalhando nesse documentário muito isso de ausência e presença, né? Desde a ausência de vida e a ausência do poder público, da restauração do prédio, né, do São Pedro, a comunidade está ocupando esse lugar. E aí está ocupando, desde com seus grafites, com suas performances, ocupando para fumar o seu baseado lá em cima no último andar, ocupando para fazer fotografias. Inclusive, tem 2 artistas de rua que fazem sinal ali do lado do São Pedro, que estão morando há mais de um mês no prédio. Também fiz entrevista com eles, é uma argentina e um carioca, então já coletei a entrevista para saber como é que está sendo a moradia no prédio, né? E semana passada, eu estive domingo, eu encontrei 2 homens, eu já tinha escutado marretadas, mas não tinha identificado onde era. E aí, no domingo, eu fui atrás de onde era que estava vindo esse som. E encontrei 2 homens com picaretas e marretadas, e eles, de forma assim, bem confidencial, porque eu insisti muito, aí eles me falaram que eles estavam sendo pagos para destruir o prédio. E aí eu vi eles marretando a parede, eu vi marretando as escadas, quebrando o prédio. Eles começaram, porque nesse dia eu passei o dia todo no prédio, eles começaram pelo lado do condomínio, onde era o condomínio, e quando eu estava indo embora, por volta de 6 horas, eles estavam já quebrando o lado que era do hotel, né? E eu tenho reparado que isso tem, há mais de um mês que eu estou frequentando lá o prédio, que está sendo uma destruição em massa, né? Muito rápido. Eu passo num dia, tem uma parede, eu vou no outro dia, já tem um buraco. Como foi esse buraco aqui? Ontem eu tirei uma foto aqui nessa parede, não tinha esse buraco, e esse buraco apareceu aqui, né? Então, há um interesse realmente de acelerar a destruição do São Pedro, né? Um interesse bem aberto, e eu já até identifiquei que o atual proprietário majoritário do prédio quer construir um prédio luxuoso de 20 andares, né, ali no lugar onde é o São Pedro, e aí tudo explica muita coisa, né, explica por que o tombamento não foi adiante, explica a nossa ausência de poder público, né, de interesse com São Pedro, enfim, tudo que a Marília falou sobre colonialidade, sobre a questão social, né, e econômica que está localizado não só o São Pedro, mas quem detém, né, a posse do São Pedro, juntamente com a nossa prefeitura, explica muita coisa, porque ele está indo, né, em ruínas muito acelerado. E a nossa cidade, como todo mundo aqui já está cansado de ouvir, é uma cidade sem memórias, como a Glória bem colocou aqui, né? Fortaleza é uma cidade sem memória, porque ela atua como destruição do seu patrimônio histórico, e a Glória fez uma excelente fala, situando bem de onde vem essa ruína, né? Situando dessa necessidade de Fortaleza se permanecer nova, bela, né, jovial, lembrando da nossa herança colonial também, de ser de comerciantes, uma cidade de comerciantes, então eles sempre pensando, visualizando o futuro, que é algo que também acontece muito com Nova York e São Paulo, né, de destruir os seus prédios históricos e colocar obras, né, prédios futuristas no lugar, se mostrando essa jovialidade, né, como vocês aqui, tudo vocês falaram, tá tudo apresentado de alguma maneira nesse documentário que eu estou produzindo. Eu estou até contente que me parece que estou no lugar certo, porque eu não sou historiadora,
Eu não sou estudiosa da área, mas essas inquietações, pegando pelo lado que me afetou, eu fui observando, né, do prédio e fui juntando essas arestas. Então, as falas de vocês me engrandeceram muito, muito. Eu amei a fala do Asa, da Marília, me ajudaram a melhorar o meu olhar para esse documentário que eu estou produzindo sobre essas memórias que foram abandonadas, deixadas para trás no edifício São Pedro, e sobre as memórias que eu estou construindo na minha narrativa, sobre as memórias das ruínas, as memórias que as pessoas estão deixando, com seus grafites, com suas exposições, com suas fotos que estão sendo realizadas, com as performances, né? Com as entrevistas que eu estou realizando. Então, eu estou criando as memórias para Tempos Sem Memórias, né? E o nome do documentário é Uma Pequena Memória para Tempos Sem Memórias. E aí eu me coloco à disposição de colaborar com vocês, de fazer parte. Eu já quero muito fazer parte do trabalho de vocês. Sim, aí só para finalizar, eu encontrei, junto com os amigos, algumas fotos antigas deles, né, inclusive do bisavô do Flamengo Júnior, que foi o que criou o prédio, né, foi o arquiteto que fez o prédio. E encontrei também outras fotos deles, e encontrei um caderno escaneado. Algumas cartas não dá para ler direito, mas outras dá. São cartas que o avô dele, né, o avô do Filomeno Júnior troca, que é a Beatriz, que é uma senhora, e o Francisco, que ele se chama de Chico nas cartas. Eles trocam cartas, né? Ele está um tempo viajando e eles ficam trocando cartas, então são cartas da década de 40 até início de 50. E aí esse caderno estava lá jogado, já tá as páginas bem deterioradas, se desmanchando. Eu fiz a limpeza com algodão bem cuidadosa, aí botei numa pasta. E agora a próxima etapa que eu estou fazendo é escanear o caderno, né? Mas muitas dessas cartas não dá para ler. Algumas sim, outras não. E também estou fazendo esse material de restauração com as fotos que eu encontrei. E aí eu montei um coletivo que está sem nome. São 3 fotógrafos que fazem parte do rolê fotográfico do Gandhi, né? Keline e o Gabriel. E a ideia inicial era a gente montar uma exposição fotográfica com material de memórias que nós estamos construindo do edifício São Pedro. Mas gente, a gente já tem uma coletiva incrível. A gente já vai ganhar. Gente, é isso. A gente vai palmar. Beijos. Pronto. Samantha, querida, eu agradeço, assim, pela tua partilha, né? É importante que a gente una forças, por N motivos da vida, né? Unir forças, mas em termos de algo que é de todo mundo e de mais alguém, que é o tempo, né? Como diria eu. Então, se tratando do São Pedro, é importante que a gente aproxime as produções, né? Enquanto pesquisador, enquanto artista, eu não acredito muito, né, em propriedades privadas, tão privadas assim, né? A ponto da gente achar que o que a gente encontra que não era nosso vai passar a ser nosso a partir de determinado ponto, né? Uhum. Então é importante pensar nessas trocas e nessas partilhas, né? Eu queria aproveitar para mencionar aqui a presença de uma pessoa maravilhosa, que é o Sérgio Rocha. Quem não o conhece, ele tem um trabalho muito bacana, que agora se chama o Rolezinho da API, né? Mas é uma das pessoas que eu acredito que mais conhece da Praia de Iracema, em níveis históricos, geográficos e culturais, né? Morador do Poço da Draga e que é um cara muito generoso em termos de partilha, né? Então, ele está aqui, já trocou uma ideia aqui no chat, né? Eu não queria deixar passar em branco a presença do meu camarada, que está fazendo o rolezinho na API aí, inclusive no Instagram, tá? Vocês podem acompanhar e acontece toda semana, né, Serginho? Depois tu coloca aí. Pessoal, eu fiquei muito afetado com as colocações de todo mundo, né? E eu queria provocar aqui uma fala final de vocês a partir de uma frase que eu peguei aqui da Glória, mas como eu pesquei rapidamente, queria aproveitar assim, para puxar um pouco essa discussão, né, sobre sobre essa expressão aqui, ruínas de memórias que não se alongam, né?
eu achei bonito essa colocação da Glória, porque fala sobre um mal-estar, assim, de ser fortalecente em alguma medida, né? Que a gente, cada um tem um grande acervo psicoafetivo, de cicatrizes de lugares que viraram ruínas, né? Na sua história pessoal. E para não me estender muito, porque eu acho que a fala dela foi muito precisa, né? Eu queria ver se incitava uma fala final de vocês, mas vocês se sintam à vontade para fluir na direção que quiserem, né? Mas queria perguntar que tipo de prática, que tipo de estratégia, né, vocês poderiam suscitar para a gente se relacionar, ou para a gente se indignar, ou para a gente conviver, ou para a gente produzir a partir de, né, a partir dessas ruínas de memórias que não se alongam. Acho que o Abra fala aqui, puxando para o Adson primeiro, que está mais tempo ali caladinho, acumulando ali sabedoria para compartilhar com a gente. E aí depois a Marília pode ir. Se vocês quiserem, já... Depois a gente faz uma rodada de agradecimentos, né? Então, vocês podem seguir adiante. Eu acho, Felipe, que tem uma coisa que o São Pedro tem me motivado muita reflexão, é como a gente pouco, as áreas, né, algo que é fundamental dentro do patrimônio, que é a transdisciplinaridade, e pouco a gente faz os exercícios de patrimônio cultural, né, às vezes, assim, é o valor arquitetônico, o valor histórico, e a gente pouco percebe isso. E outra coisa que eu acho interessante desse debate que a gente está fazendo aqui, que o patrimônio, muitas vezes, ele é muito tido pelo passado, né, é o passado pelo passado. E como o patrimônio, ele tem que ser contemporâneo para ele ter sentido, né? Então, assim, para mim, hoje eu estou tendo uma aula, né? Aula que a gente estuda aí no campo de patrimônio, isso tem um valor X, Y, não sei o quê, mas a gente tem que pensar o patrimônio a partir do contemporâneo, né? Desse contemporâneo, dessa várias leituras, que são leituras que vão para além do conhecimento histórico, para além do conhecimento arquitetônico, mas também do sensível, da questão de expressão, a questão do afeto, do efeito da gente. E eu acho que também eu carrego muita coisa com vocês dessa fala de hoje à noite, que são essas memórias que acaba a gente... Essa memória que quebra esse olhar colonial, né? Sobre o prédio. E isso a gente vê no próprio discurso que nós fazemos enquanto especialistas de patrimônio, e a gente reforça essa colonização, né? A partir que a gente diz, é o prédio do Filomeno Gomes, é o prédio que era hotel luxuoso, né? Então, como é que nós podemos decolonizar esses saberes para que seja o prédio das pessoas onde eram arquivadas por trabalhar na fábrica, as pessoas que ganharam pão ali na década de 60 e viram aquilo ali, os usos hoje, né, dos moradores, das pessoas que desejam fotografar. Então, eu acho que eu acho que falta muito isso da gente, porque quando a gente faz evento de patrimônio, a gente chama muitas vezes os especialistas da área, que é o conservador, e às vezes não chama nem a pessoa, né, as pessoas que frequentam aquele lugar ali, pessoas de diversas áreas em comum, que estão ali interessadas naquilo ali. E eu acho que só existe uma proteção do patrimônio cultural a partir que a gente consegue operacionalizar esses diversos saberes, esses diversos conhecimentos, essas diversas experiências. Eu acho que a função do patrimônio é isso, é permitir a experimentação constante, ao longo do tempo, ao longo do espaço, e também nas pessoas. Uma coisa que a Tinali colocou aqui, o patrimônio é feito de pessoas com pessoas para pessoas, né? Então, acho que a pessoa ela tem que entrar, o patrimônio tem que ser visto assim, como uma pessoa também, para nos afetar e fazer sentido para a gente. É isso. Obrigado, Edson. Marília já engata aí. Tenho algumas reflexões finais, assim. Pensar primeiro que eu jamais poderia ter entrado no São Pedro, a não ser como trabalhadora, se a gente tivesse no São Pedro, o São Pedro tivesse funcionando em 2021 como ele estava nos seus tempos áureos. E acho muito irônico pensar que é preciso que haja um projeto de destruição de um lugar pela ação do tempo, assim, só se dá passagem ao tempo para que ele haja em favor da destruição.
e que quando já a gente chega nesse nível de deterioração do lugar, é que a gente consegue entrar. É que eu, Marília, pessoa física, né, eu, essa pessoa, consigo entrar no São Pedro. E pensar como que fica para a gente é o que sobra, e como, de certa forma, essa política de destruição desses lugares é para que a gente permaneça não conseguindo entrar. Porque, fatalmente, o prédio que vai estar no lugar dele também vai ser inacessível a gente, como seria se o São Pedro fosse agora. Então, como, de uma maneira ou de outra, esses alijamentos de memória servem para que a gente permaneça separado disso, né? Para que a gente não tome posse, para que a gente não se aproprie e não consiga tornar esse lugar nosso, assim. Esse e outros tantos lugares, como essa pretensa Casa da Fotografia, que se anuncia há milhões de anos. E aí fico pensando também que o nosso trabalho acaba sendo de fazer esse rabo da lagartixa crescer, sabe? Como a gente faz isso é com aquele poema do Drummond, que ele faz o elefante, vai colando as orelhas com o resto de papel, e que é uma construção tão frágil que esse elefante ameaça se destruir, se desmembrar inteiro todo dia, só no ato de continuar caminhando. Mas dia após dia o poeta refaz esse elefante, para que esse elefante torto, torpe, desengonçado, permaneça como emblema dessa construção incansável que é a nossa de fabricar narrativa com o que sobrou, que é essa sensação que eu tenho, que a gente está o tempo inteiro tentando construir com o que sobra, assim, e pegando quase que o fim da fila. Quando não serve mais para nada, a gente entra, a gente cata o lixo, a gente produz imagem, a gente guarda esses pedaços, e aí, como o Gandhi acabou de dizer, vem alguém e diz, então, destrói os 2 primeiros lances de escada. Gente, isso é muito emblemático, assim. Tira de novo esse acesso, porque é capaz que esse rabo de lagartixa cresça como um rabo de dinossauro. A gente não sabe a mutação que vai surgir quando a gente se imbrica nesse fazer. Então, corta logo de novo esse acesso para que não corra nem o risco da gente tornar a memória o que é feito para se tornar ruína, assim, o que é feito para que esse devido de destruição se complete. Acho que é essa a minha fala final, assim, e para que a gente continue indo. Não existe exclusividade, nenhuma imagem é nova, tudo já foi feito, e é por isso que a gente pode continuar fazendo, porque o ineditismo não existe, e o nosso compromisso é com essa coisa pequena chamada existir, assim, não é com descobrir a grande coisa, não tem mais nada para ser descoberto. Vamos tratar do que tem, que aí, quem sabe a gente, tipo, esse conto da Ilha Desconhecida talvez seja percorrer o que já existe e tentar encontrar o que não está mapeado ali dentro. Então, inclusive, a gente vai para o São Pedro amanhã, então vamos seguir. Ai, que maravilha, Marília. Ainda deu a deixa aí, né? Pessoal, bom, eu acho que eu vou por finalmente, vou agradecer a vocês aqui, né? Mas eu queria só aproveitar aqui o Bruno Sampaio, meu colega de Ciências Sociais e da Vida, né? Postou aqui um pedacinho de um poema do Manuel de Barros, que eu acho que é muito significativo aqui, que fala de um garoto chamado Pedro, né? Aliás, o garoto talvez seja eu aqui já fabulando, mas é Pedro, né? Pedro, podia ser São Pedro, né? Pedro recebe uma brisa no rosto e se olha inundado de solidão. Se chorasse, poderia dormir depois. Prefere andar. Pedro carrega a beleza como um prédio em ruínas. Desce as escadas e ganha a rua. Um pedacinho do Manuel de Barros aqui para a gente ir encerrando aqui nossa conversa, né? Queria agradecer a presença de todos, em nome do Lajus, né? Laboratório das Artes e da Juventude. Obrigado mais uma vez, Marília, Adson, Glória, nossa coordenadora que está aqui presente, né? Leonardo, Lara, Ícaro,
Tinari está aí também, que eu conheci hoje, não sei nem se estou pronunciando direitinho o nome, Samantha, Gandhi e demais, né? Pessoal, enfim, obrigado. Retornem nos dias conversando da gente, a gente vai voltar a discutir sobre essas relações entre arte, cidade e ruína, né? Não sei se Glória ou alguém queria dar algum outro recado, se não, é isso, pessoal. Obrigado, boa noite, forte abraço. Cheiro. Obrigada, me convidem sempre. Beijo.